Tem, muito. Voltamos. Oi, nós estamos aqui conversando, os nossos convidados, que houve um pequeno atraso. Normalmente eu tenho trabalhado com um só, né? Um convidado, exceção, como foi o caso de ontem, supermercado, veio a mãe, veio a Marcela com a mãe, né? Mas hoje eu tenho aqui o pastor Eduardo, que eu já estou esperando o pastor Eduardo, ó, pegou Covid, caramba, pegou Covid. E a doutora Maristela. Porque ontem, Eduardo, antes de eu dar o boa noite a vocês, ontem nós tivemos mais 2 casos de suicídio em Teresópolis e de jovens. E eu conversando, nós aqui, a produção do programa, o jornalismo Maristela, a gente buscando informações, nós sabemos que em Teresópolis tem acontecido vários casos de suicídio. Você, como psicóloga, você sabe disso. São vários os casos. O que é pior? Jovens. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Hélio Carracena. Boa tarde a todos do programa. Obrigado pela participação. E o tema com o pastor hoje é o cristão e a ecologia, né, pastor? É verdade. Daqui a pouco é nós um vamos assunto falar pertinente disso. a todos nós, né? Eu vou para a Maristela e ficar à vontade se você quiser fazer perguntas, quiser entrar com a gente. À vontade, que o tema é uma coisa que você estuda também, que é, infelizmente, o suicídio que vem acometido aí, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo hoje, Maristela. E agora mais 2 jovens em nossa cidade. Maristela. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um tema delicadíssimo. Algumas pessoas não gostam nem de abordar, né? Alguns meios de comunicação dizem que não é legal abordar, mas a gente tem que falar sobre o assunto. Sabe por quê? Quanto mais esclarecidas as pessoas estiverem, mais a gente consegue combater, mais a gente consegue ajudar. Enquanto você entrava, eu estava aqui fazendo um print da tela, porque, veja só, se a União, né, eles fizeram aqui, o presidente, ele institui uma política nacional de prevenção da automutilação e do suicídio, a ser implementada pela União em cooperação com os estados, Distrito Federal e os municípios. Isso foi feito em 26 de abril de 2019. Ou seja, não estávamos na pandemia. E agora, com a pandemia, as coisas pioraram. Porque quem já era isolado, quem já estava sozinho, mais sozinho ficou. Sem contar todos os problemas que envolvem, hoje principalmente, a falta de dinheiro, a falta de emprego. Muitas pessoas não estão conseguindo receber os auxílios. Como é que essas pessoas estão vivendo? Sem contar nas dores emocionais que já vinham muito antes de pandemia. No vazio existencial. É essa expressão que eu ouço, pastor. Vazio existencial. E é muito triste você ouvir isso. Uma pessoa se diz vazia por dentro. E ela se preenche do quê? Ela acaba preenchendo com notícias ruins de algumas emissoras que não contribuem, né? Só falam dos mortos e não de quantos sobreviveram ao Covid. É isso que eu sempre bato, gente. A gente tem um respeito imenso pelos que morreram, por todas as famílias, mas a gente teve tanta gente que sobreviveu, mas é a cultura do terror. É aquela coisa de vamos endemonizar tudo, vamos falar mal de tudo. Se a pessoa já é doente emocionalmente, muitas vezes ela tem predisposição, ela não desenvolveu agora, não. Mas é preciso observar, porque as pessoas dão sinais. As pessoas contam através do olhar, através da leitura corporal. A minha abertura do programa hoje eu questionei isso. Como é que nós podemos saber que o pai, que a mãe, que o avô, que o meu irmão, que o meu filho, ele está sentindo um drama tão grande que já está entrando numa depressão e pode chegar ao suicídio? Como é que a gente vê isso? A gente começa identificando com uma tristeza profunda, porque a pessoa não tem mais como disfarçar. Às vezes, nós temos que ter um jogo de cintura danado para disfarçar da família, dos filhos, dos pais, dos avós, aquilo que a gente está vivendo aqui dentro. E a gente tenta disfarçar. Só que quando a coisa começa a piorar, né, a demanda disso vai ficando maior,
ele começa a entrar numa tristeza profunda, aí começam os sinais. A pessoa se aquieta mais, se isola mais, ela vai ficando quietinha. E tem outro detalhe, é só a pessoa que fala muito, que fica quieta? Não. A pessoa muito falante, né? Ela quietou, beleza. Mas é aquele que é quieto, ele faz um movimento contrário. Ele, para não viver aquela dor, ele começa a falar. E muitas vezes até as frases não batem, são desconexas, porque ele emenda um assunto no outro. Aí você olha e fala assim, caramba, essa pessoa está estranha. Começa a ver se está isolado muito no quarto. Hoje, nós estamos vivendo um momento em que faz com que a gente tenha isolamento social. Nós perdemos a capacidade de interação. E o ser humano vive disso. Nós somos seres biopsicossocial. Eu tenho que estar bem no meu físico, eu tenho que estar bem na minha mente, e eu tenho que interagir do ser humano. Nós não somos ermitões. A gente não vive lá longe de todo mundo, a gente interage. Por mais que a gente vive sozinho, é um idoso que está morando sozinho, uma pessoa que, por questões de trabalho, se mudou, mas nós interagimos. Na hora que a gente entra num restaurante, na hora que a gente entra numa padaria, na hora que você pega um Uber. Em todos os momentos você interage. Desceu do seu prédio, saiu na tua rua, às vezes você recebe um bom dia de onde você menos espera. Isso é interação social. Quando a pessoa já perde isso, já balança as estruturas. E esse momento de pandemia está fazendo isso. O que fez essas pessoas tirarem a vida ontem? Pessoas jovens. Jovens. Né? Jovens. Então, isso assusta. Isso assusta quando você ouve alguém dizer assim, olha, eu tenho uma arma e eu fiquei quase que 24 horas com essa arma, punha na cabeça e tirava. Punha na cabeça e tirava. Tomando coragem para atirar. Você já viu isso? Você já viu? Eu tenho o testemunho de uma pessoa, eu não estou falando aqui, que se fique claro, eu não estou abrindo nada do meu consultório. Esse é um testemunho de um professor que foi policial, e por ser policial ele tinha uma arma. Então ele dá esse testemunho, que ele viveu momentos assim terríveis, por dias, de ficar colocando a arma na cabeça, mas ele não tinha coragem. E em que momento que ele saiu dessa? No momento que ele encontra alguém que dá uma palavra para ele, e ele faz esse encontro com Deus, e ele entende que ali ele tem salvação. Ele dá um testemunho lindo, é emocionante. Porque ele chora, porque ele vive tudo aquilo. Foi tão forte que é muito intenso. Ele, sabe, é muito triste de ver uma pessoa viver nesse estado. Mas por quê que ele fez isso? Porque ele não aguentou o tipo de trabalho. Qual é o que a gente enxerga quando a gente vê um policial? O que a gente enxerga quando a gente vê um bombeiro? A gente enxerga que aquelas pessoas vão salvar a nossa vida. E quando eles entram por uma missão e eles muitas vezes não conseguem salvar, aquela pessoa é um ser humano dentro de uma farda. E ela luta com aquela dor, ela luta, sim, com aquilo que aconteceu. E ele trazia para ele esses enfrentamentos. E ele viu que ele estava no lugar errado. Que ele não cabia mais dentro daquilo, porque ele não aguentava mais lidar com isso. E isso não é só lá. Tá? Não estou dizendo só que é a policial ou bombeiro. Eu já ouvi relatos de motoristas de ônibus das grandes capitais, eu vim de São Paulo, e que não aguentava mais o trânsito. E que ele estava vendo a hora que ele ia jogar aquele ônibus em cima de alguém, ele jogava numa parede porque ele não aguentava mais a pressão. Porque ele não conseguia ver os filhos direito, ele chegava em casa, os filhos estavam dormindo, saía, os filhos estavam dormindo, não tinha uma inter-relação boa com a mulher, porque não tinha qualidade de vida, só trabalhava, tinha que fazer hora extra. Então, até o trabalho, se a gente não cuidar, esse trabalho também nos prejudica emocionalmente. Então, é uma linha muito tênue, Hélio, muito tênue. Pastor, como é que o senhor está vendo esse momento, dentro do que a doutora Maristela está passando para a gente,
E desses 2 casos que aconteceram ontem aqui em Teresópolis, mais de 2, tá, pastor? São vários que aconteceram ao longo dos últimos meses. Jovens, pessoas jovens suicidando-se. Eu entendo da seguinte maneira, né? A melancolia, né? Ela se apresenta na nossa vida de várias maneiras. Eu mesmo já tive momentos de melancolia. Graças a Deus não precisei nunca tomar um medicamento, mas muitas são as vezes que as pessoas se recusam a um tratamento. E acho que a pior coisa quando uma pessoa está doente é quando ela não reconhece que está doente. E ela não reconhecendo, ela não recorre a um profissional. Infelizmente, a gente é um país que tem muitos valores, mas às vezes a gente é muito místico, né? A gente acha que tudo é espiritual. E nem sempre é espiritual. Às vezes a pessoa precisa de uma assistência de um psicólogo, de um psicanalista, para ajudá-lo nesse momento difícil. Eu acho que uma das principais dificuldades é o preconceito que a pessoa tem dentro dela, né? De reconhecer que está doente, que precisa de ajuda e recorrer a um profissional da saúde, que hoje, graças a Deus, nós temos bons profissionais na nossa cidade e no nosso país que podem nos ajudar nesse momento. Maristela, a colocação que ele fez, que muitas vezes a gente não reconhece que está doente, que precisamos de um médico, de um tratamento, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicanalista. É exatamente isso, é isso, né? Sim, é porque nós fomos moldados, né, para darmos conta de tudo. Desde que nós somos criança, a nossa educação é aquela. Quantas vezes você foi permitido chorar quando criança? Principalmente os meninos, não pode chorar. Homem não chora. Homem não chora. Entendeu? E aí a gente foi crescendo num molde que nos colocaram, né? Porque e eu não culpo nossos pais, não. Eu venho de pais simples também, no interior de São Paulo, que não tinham conhecimento. E eles não sabiam como lidar. Eu tinha uma tia que era especial e ela era escondida pela minha avó, porque eles tinham vergonha de que na família tinha uma pessoa especial. A minha tia, ela era deficiente mental. Naquela época se falava deficiente mental, hoje deficiente intelectual. Então, você vem carregando um ranço, né, que foi nos moldando, e aí a gente não pode chorar, não pode ficar triste, você tem que dar conta. Esse tem que dar conta é muito da mulher, porque ela tem que dar conta de filho, ela tem que dar conta de casa, ela tem que dar conta de trabalhar fora, e ser esposa, ser mulher, ela tem que dar conta. Só que, cara, ela não aguenta. Ela tem a mesma condição que o marido, fisicamente falando. A gente precisa entender isso. Só que há um desdobramento em que nós somos cobrados. E, muitas vezes, quando a pessoa vê que ela não está mais dando conta, é que ela vai começando a enfraquecer. Só que ela não percebe que está doente, ela não entende que está doente, ou, quando entende, nega. E diz, não preciso de ajuda. Eu sei resolver. Ou eles dizem, eu já ouvi muito, pastor, pessoas disserem para mim assim, não vou a psicólogo, não adianta, estou aqui, vim obrigada, estou te dizendo que só vou ficar hoje e não volto mais, porque só Deus me basta. Mas aí volta. Mas aí eu entendo assim, Deus é tão maravilhoso, Ele deu tanta sabedoria a nós, né, profissionais da saúde, Ele nos preparou, assim como Ele nos deu a oportunidade de outras tantas profissões, para que um pudesse cuidar do outro. Nós não somos super-homens, não somos super-mulheres, entendeu? Não somos Mulher Maravilha. A gente precisa, sim, de cuidado. E o pior, muitas vezes o organismo, o nosso organismo é uma máquina perfeita. Só que, em algum momento, a máquina dá defeito. Ela falha um pouquinho. Você precisa botar um óleo, você precisa trocar ali um pneu, não é assim com o carro? Então, o ser humano também. E, às vezes, aquela química, né, a nossa farmacinha interna, que o corpo produz, em algum momento ela deixa de produzir alguma coisa. E aí você precisa ter um medicamento que venha repor essa química para que você possa passar por esse problema que você está passando de uma maneira mais equilibrada, mais tranquila
e que você possa suportar tudo aquilo. Eu vou para o comercial agora, eu tenho pergunta, tanto para o pastor quanto para a Maristela, para a doutora Maristela. E para o pastor já vou deixar aqui a pergunta, aonde a religião, o cristianismo, pode entrar para ajudar, porque a resposta da Maristela eu já conheço, né? Que ela é profundamente religiosa. Aonde que entra, no caso, um pastor, por exemplo, uma igreja que entra para auxiliar uma pessoa num estado de depressão ao ponto de suicídio. E para a Maristela, o que a gente pode fazer para nos tratar nesse momento que a gente está vivendo? Olha, dando destaque a algumas pessoas que estão aqui com a gente, tem muita gente aqui pelo Facebook, mais tarde virão outros, e pelo Zap também. Então, a Bianca está em Israel assistindo a gente, minha amiga Bianca Kestenbaum, que sempre participa, mandando vídeos lá de Israel, né, fazendo matérias aqui para a gente. Agora um pouco mais calma, né, Bianca? A coisa acalmou um pouco aí, essa guerra aí com a Palestina e contra Israel. Pastor Davi Palhade está dizendo, cheguei agora, já está aqui com a gente também, vai estar aqui na próxima segunda-feira. Davi vai estar aqui, porque nós vamos ter aqui o delegado de polícia e a promotora criminal de Teresópolis. E o assunto são crianças abusadas sexualmente, com o delegado de polícia e com a doutora, fugiu o nome dela agora, a promotora criminal aqui de Teresópolis. E entrou aqui uma pessoa falando assim, ô mãe, que saudade de você, te amo, Maristela Gonçalves. Mateus Santiago, teu filho, né? Está onde? Meu filho mais velho, meus filhos moram em São Paulo, capital, né? E ele está me vendo de lá, faz tempo que a gente não se encontra, é verdade. Covid. A gente precisa se encontrar, quem sabe daqui a pouquinho, né? Ou ele vem ou você vai, não tem outro jeito, né? Então também está assistindo a gente, indo para o comercial, lembrando o seguinte, e as óticas, hein? Vem aí uma super promoção para o Dia dos Pais. Enquanto a promoção da ótica da gente, do Dia dos Pais, que você vai ganhar um churrasco, enquanto essa promoção não chega, não começa, você tem outra aí de 30% de desconto para quem precisa comprar óculos, qualquer coisa na ótica da gente, 30% de desconto para quem tem mais de 60 anos. E aí, está na hora do Marcelinho e da Nina comprar aí seus óculos lá na ótica, na ótica da gente, com 30% de desconto em todos os produtos. Teresópolis e Guapimirim, e nós voltamos já.